Teologia 18 está no ar. Bem-vindo a mais uma temporada do seu podcast favorito de teologia. Hoje nós estamos aqui para iniciar uma nova caminhada que já faz um tempão que nós não nos víamos, mais de 1 ano e meio sem episódio, e esse que é um podcast que já está completando quase 4 anos de existência. Que alegria, senti saudade de estar aqui, de estar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Estamos aqui para lançar novos episódios, fazer lives e também ter uma nova integrante para falar com a gente. Gabi, que bom que você topou o desafio. Seja bem-vinda ao Teologia 18. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, porque eu sempre fui muito fã desse podcast e agora é muito legal poder estar aqui como co-host com o Alan, apresentando esse podcast, o nosso podcast favorito de teologia. Exatamente. Gente, talvez você seja novo aqui, talvez você já é alguém da casa que conhece bem os episódios, já conheceu e já ouviu, assistiu os episódios que foram lançados aqui neste podcast. Mas para quem não chegou aqui, gente, o Teologia 18+, ele tem uma particularidade muito grande, que é a gente falar sobre temas muito importantes, que eu já vou falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria muito que a Gabi falasse um pouquinho dela, sobre a sua formação, sobre a sua trajetória na teologia, porque, senhoras e senhores, aqui diante de mim está alguém que eu considero uma das melhores teólogas que eu conheço. Então, Gabi, fala um pouquinho da sua formação, dos seus gostos, fala um pouquinho da sua história com a teologia. Bom, então eu sou a Gabi, eu sou casada com o Alan, e sou filha de pastor, então sou casada com pastor. Então, desde sempre eu fui muito envolvida na teologia, até o ponto que eu decidi cursar teologia também. Eu não fiz a graduação, mas eu fiz a pós-graduação em teologia. Então, depois que eu terminei a minha graduação em química, eu fiz a minha pós-graduação em teologia e Bíblia e depois ainda iniciei o meu mestrado em teologia, que eu estou tentando terminar agora, estou na parte da dissertação. Se tudo der certo, terminarei esse ano. Mas é isso, assim, eu sempre gostei muito de teologia, gostei muito de ouvir meu pai, meu marido conversando sobre isso. E agora a teologia simplesmente faz parte da minha vida, é parte da nossa vida. A gente conversa o tempo inteiro sobre teologia, né? É parte do nosso dia a dia. Então é muito legal poder conversar mais sobre teologia com o Alan aqui no podcast. Excelente, Gabi. Até para você que está chegando agora, ou até alguém que já esqueceu disso, a ideia do podcast, ela é uma extensão daquilo que já acontece naturalmente. Quando o Teologia 18 surgiu, eu e o Alexandre, nós conversávamos muito sobre teologia, aí um dia eu falei, gente, Alexandre, por que a gente não grava e lança um podcast? Talvez alguém vai se beneficiar com essas nossas conversas, com as nossas reflexões teológicas. E o mesmo agora está acontecendo com a Gabi. Eu e a Gabi, desde sempre, nós conversamos muito sobre a vida da igreja, sobre a vida cristã, e desde que a Gabi tem estudado mais, formado cada vez mais em teologia, no estudo da teologia, as nossas conversas têm se tornado muito frutíferas, e a ideia é refletir elas aqui e compartilhar elas com vocês. No modelo do Teologia 18+, que é um podcast que se propõe a falar assuntos teológicos de uma maneira explícita e sem censura. E o que significa isso, gente? Talvez, novamente, você já sabe, mas para você que está chegando, a gente quer falar sobre tópicos teológicos, sobre assuntos de uma perspectiva teológica que muitas vezes a gente não trata na igreja. Não tem como falar sobre esses assuntos, talvez em um sermão, em um estudo bíblico, em uma devoção, em reuniões na igreja, porque às vezes eles são polêmicos, às vezes eles demandam uma maturidade ou um interesse maior sobre alguma coisa específica, mas também porque pode dar até algum impasse nas pessoas, ou talvez não ter o contexto apropriado. Esse aqui é para ser o contexto apropriado. A gente convida todos aqueles que têm interesse em ouvir a respeito de um tema, de uma perspectiva teológica, mas também está disposto a talvez ouvir opiniões
ouvir reflexões teológicas que talvez sejam fortes, que talvez até você que está assistindo não vai concordar com a gente, mas novamente é uma conversa que a gente está convidando você a fazer parte dessa conversa para que a gente fale de temas que precisam ser falados, né, Gabi? E que às Exatamente. vezes a gente não tem o momento, a oportunidade de falar desses temas, e aqui é o lugar que a gente vai falar desses temas que precisam ser falados a partir de uma perspectiva teológica, mas precisa ter maturidade. Exatamente. E agora que tu falou o que é o podcast Teologia 18+, acho que seria importante a gente também dizer o que ele não é, né? Verdade, verdade. Até uma coisa importante que eu lembro lá do primeiro episódio desse podcast, muito tempo atrás, lá em 2021, a gente falou, por exemplo, que falar de teologia, falar de uma perspectiva teológica de maneira explícita e sem censura não significa que a gente vai xingar pessoas, ofender pessoas, falar mal de pessoas ou fazer algo obsceno aqui. Não tem nada disso. O objetivo de ser teologia 18+, não é porque pessoas, por exemplo, menores de 18 não podem assistir de forma alguma. Se você é um jovem cristão que está acompanhando esse podcast, este é o lugar para você. Não é que você precisa ter na sua carteira de identidade mais de 18 anos, mas precisa ter maturidade aqui na cachola para você refletir os temas que a gente vai refletir aqui. Por outro lado, é importante a gente falar, né, Gabi, que não é a nossa intenção fazer estudos bíblicos, fazer devoções ou mesmo expor os posicionamentos oficiais da nossa igreja. Por vezes a gente pode até citar textos bíblicos, refletir sobre textos bíblicos, porque a nossa teologia, nós somos teólogos luteranos, então a gente tem esse objetivo e esse compromisso de basear e fundamentar a nossa teologia nas escrituras sagradas. Mas isso não significa que são estudos bíblicos. E ao mesmo tempo, eu sou um pastor da igreja luterana. Eu vou falar coisas aqui, gente, que não refletem o posicionamento da minha igreja. Por vezes eu vou até mesmo criticar a igreja que eu faço parte. E isso, eu não quero que vocês se espantem, porque de forma alguma isso reflete o ensino oficial da igreja e nem reflete aquilo que eu ensino por aí, não é aquilo que eu prego, não é aquilo que eu faço nos meus estudos bíblicos, são opiniões teológicas minhas que por vezes precisam ser ditas e novamente aí vem a exigência dessa maturidade 18+, que a gente tem falado em relação de assuntos teológicos. Claro, e claro, né, que a gente vai sempre tentar refletir ao máximo as visões e as ideias da nossa igreja e as ideias da fé cristã, na verdade, né? Porque é sobre Correto. isso que a gente vai estar conversando aqui. Então, mesmo se porventura a gente errar, talvez falar alguma coisa de uma forma não tão correta, a Uhum. gente a gente vai estar aqui sempre dando a nossa opinião, mas também fundamentado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente estuda, né? Perfeito. Assim, ó, em uma conversa, até mesmo se você, aqueles que, talvez pastores, colegas pastores, ou até mesmo teólogos que estão nos assistindo, vocês que já tiveram aulas de teologia, vocês sabem que às vezes a gente não sabe tudo. Então, quando a gente está aprendendo teologia ou está falando sobre algo que às vezes não é muito falado, às vezes a gente erra. Ou talvez eu acho que nem não vai ter nem tanto erro, e eu vou estar tranquilo, a Gabi tenho certeza também que vai estar tranquila de falar, gente, erramos, sinto muito, aqui estamos para nos corrigir. Mas há muitas opiniões teológicas que elas não estão em nenhuma doutrina oficial da igreja. E às vezes, por não ser uma doutrina oficial da igreja, acaba sendo silenciada. E aí a gente não pode fazer isso, a gente tem que falar, porque é importante falar sobre todo mundo, toda a criação de Deus, tudo aquilo que acontece nesse mundo, de uma perspectiva teológica, porque Deus certamente tem algo para falar sobre tudo aquilo que está acontecendo na sua criação. Gabi, se alguém está nos acompanhando agora pensando, tá, será que isso aqui é para mim ou não? Ajuda o pessoal. Se você tá aqui, se alguém tá aqui para, eu quero estudo bíblico. Aqui é o lugar? Esse não é o lugar. Não é lugar. Mas poderia ser usado como uma forma de estudo teológico para fortalecer a fé? Nossa, com certeza, com certeza. Inclusive, nós recebemos um e-mail muito bacana da. Malu, lá de Manaus, no Amazonas.
Inclusive, oi, Malu! Malu, que alegria receber teu e-mail. Se você está assistindo, e eu tenho certeza que você vai assistir essa live, que alegria que você está aqui. Um abração para você, obrigado pelo seu apoio. E a Malu, ela falou que ela usou os episódios do Teologia 18+, como um instrumento devocional ou de estudos bíblicos. Então, é possível. Mas, gente, se você está buscando o estudo bíblico, não é aqui. Tem pastores que estão fazendo esse conteúdo. Tem o pastor Lucas Prando, que há um tempo ele não está mais postando esses estudos bíblicos, mas ele fez vários estudos bíblicos de livros da Bíblia com colegas queridíssimos, excelentes pastores e teólogos, que é o pastor Jorge, o pastor Nicolas, junto com o pastor Lucas, que estão aqui no Instante com a Palavra. Então, se vocês estão buscando estudos bíblicos, vão lá no Instante com a Palavra, vocês vão gostar muito do conteúdo. Aqui é para falar sobre temas específicos de uma perspectiva teológica. Vai conter Bíblia? Claro. Teologia cristã é teologia bíblica, mas isso não quer dizer que a gente vai estar lendo textos bíblicos e comentando ou explicando textos. Isso não é o que você vai encontrar aqui. Aqui a gente vai pegar na chincha alguns temas, vai puxar a orelha, vai criticar, vai questionar, tudo de uma perspectiva teológica, e se é isso que você está procurando, você está no lugar certo. Exatamente, muito bem. Bom, agora que a gente já falou o que é o podcast, o que não é o podcast, acho que a gente poderia dizer também quais são nossos planos, né, Sim. para esse ano. Nós temos muitos planos, gente, nós estamos muito animados para essa nova temporada. E como é que vai ser? O que a gente vai fazer, Alan? Com certeza. Gente, assim, ó, vocês que são fãs, vocês que têm esse podcast como realmente o podcast favorito de teologia de vocês, vocês sabem que por muito tempo ficou sem episódio. O nosso plano é mudar isso. Nós estamos com planos de ter episódios semanais. Nós queremos toda semana ter um episódio novo de teologia aqui no Teologia 18+. Qual o dia da semana, Gabi? O dia da semana será terça-feira, às 18h18. Exatamente, já coloca na agenda toda terça-feira, às 18h18, episódio novo do Teologia 18+. Mas talvez vai chegar um dia, Gabi, que eles vão chegar terça-feira, 18h18 e não tem episódio. O que aconteceu? Pois é, gente, como vocês sabem, o Alan ainda está fazendo o doutorado dele, tentando terminar o doutorado dele. Eu estou tentando terminar o meu mestrado. O Alan é pastor de tempo integral em uma comunidade da nossa igreja luterana. Então, nós temos bastante coisa para fazer, temos muitas tarefas, né? Temos o nosso casamento. Então, pode ser que aconteça que uma vez ou outra nós não tenhamos episódios novos. Caso isso aconteça, já pedimos desculpa, mas a gente está se planejando, estamos nos organizando para termos episódios toda semana na terça-feira às 18h18. Então, como a gente falou, a gente está muito animado, a gente tem muitos temas que a gente quer conversar, né? Então, se tudo der certo, podem esperar terças-feiras terá um episódio novo do Teologia 18+. Exatamente. Gente, então se a gente não conseguir, já perdoem a gente, mas a gente vai fazer de tudo para ter episódios novos, conteúdos novos para vocês. Então interajam com a gente, segue lá o nosso Instagram, compartilha esses episódios também para o pessoal que você sabe que está querendo ouvir mais sobre teologia e vem refletir com a gente. Gabi, episódio é tudo que a gente vai ter. Lá no começo eu falei que a gente vai ter live. Exatamente. Explica um pouquinho sobre isso. Isso é novidade. A gente teve live no passado, no podcast, mas agora a ideia não é ser esporádica. Tem alguma novidade aí sobre live também, né, Gabi? Então, estamos muito animados em dizer que todo dia 18 de cada mês, às 18h18, nós teremos live. Essas lives, elas vão ser lives de interação, de conversa, perguntas e respostas, né? Realmente uma interação com vocês que estão aí nos acompanhando. E a gente já deixa o convite, já marquem na agenda de vocês do próximo dia 18, porque nós teremos live
E a gente vai ficar muito feliz de contar com a participação de vocês, ouvir feedback de vocês, dúvidas, questões, talvez algumas perguntas que vocês tenham que a gente consiga responder em uma live, né? Exato. Caso a gente não consiga, se for algo que exija mais uma preparação, a gente pode anotar num bloquinho e trazer num próximo episódio, mas a gente quer ter esse momento de realmente interação, conversa com vocês. Com vocês. Porque, como o Alan disse, esse podcast, a ideia dele é ser uma conversa, né? Ele não é um estudo bíblico, ele não é uma devoção, ele é uma conversa, é uma discussão, um debate teológico. Então, nessas lives vai ser um momento também para vocês fazerem parte dessa conversa com a gente. Exatamente, gente, exatamente. Muito bem colocado, Gabi. Até a ideia é exatamente essa. Que vocês, naquele momento, eu consigo ver no futuro a gente tendo essas lives e surgindo vários assuntos para futuros episódios. Isso porque vocês vão, talvez assistiram algum episódio e não tiveram tempo de mandar, talvez no Instagram. Ali é um momento pra gente, naquele episódio vocês falaram tal coisa, comenta mais sobre isso, a gente comenta. Ou talvez, eu sempre quis ouvir sobre isso. Mas se a gente conseguir falar em 2, 3 minutos, a gente fala, né, Gabi? Se não, a gente quer conhecer mais vocês, conhecer quem vocês são. Então, todo mês, todo dia 18, às 18h18, live do Teologia 18+. Gente, isso é muito demais, eu tô muito animado e vai ser muito da hora. Então, que legal, que legal. Que mais, Gabi? A gente tem mais algum aviso? Eu acho que é isso. É isso? Então tá. Gente, por último, a gente falou já que nas lives a gente vai aceitar sugestões, mas se você tiver alguma sugestão de temas para o nosso podcast, a gente vai deixar o link aqui para você entrar. Claro que vocês podem só comentar aqui no vídeo, mas vocês também vão ter uma plataforma que vocês podem ir lá. Eu tenho vergonha de falar, de fazer pergunta. Você pode mandar perguntas anônimas lá no Telonym do Teologia 18+. O link vai estar aqui. Entra lá, manda a sua sugestão, a sua pergunta, que talvez a sua dúvida, a sua pergunta vai ser um futuro episódio do Teologia 18+. É isso aí. Gente, que alegria, que bom. Se você ficou até aqui, manda um oi aqui embaixo, fala que bom que a gente voltou, fala como que você tá animado e a gente vai estar muito feliz de ler e interagir com vocês aqui nos comentários também, tá bom? Da minha parte, muito emocionado, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão fazendo parte dessa nova jornada, dessa nova temporada do Teologia 18+. Gabi, obrigado por topar o desafio, que legal que a gente tá aqui. Claro, que legal mesmo, eu tô muito animada e acho que vai ser um ano muito bom, um ano de muita reflexão teológica. Com certeza vai ser assim. Gente, fiquem com Deus, que vocês possam continuar nos apoiando, nos assistindo e a gente possa, em conjunto, continuar refletindo sobre teologia de uma maneira explícita, sem censura, para o fortalecimento da nossa fé e do nosso conhecimento teológico. Gente, fiquem com Deus, um abração e até o próximo episódio do Teologia 18+. O meu, o seu, o nosso podcast favorito de teologia. Tchau. Tchau, tchau.